Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, desejando que a paz e a graça de Deus realmente habitem na sua vida, na sua família, nos seus trabalhos, e que você faça uma experiência verdadeira de Deus durante este dia. Para rezarmos melhor e melhor ouvirmos a palavra de Deus e a palavra da Igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, clamando sua ação e unção sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 9 de setembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus que nos é dado no dia de hoje está em São Lucas, no capítulo 6, nos versículos de 27 a 38. Ouçamos atentamente essa palavra do Senhor, que quer ser ânimo e fortaleza para a nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então
a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, ouvimos esse Evangelho cheio de palavras bastante duras, fortes e exigentes de Jesus para todo discípulo e discípula. Eu gostaria de destacar duas frases deste Evangelho de hoje. A primeira é esse grande mandamento que Jesus dá: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Uma palavra que parece fora da lógica humana. Uma lógica humana que se ouve desde os antigos é a lógica da vingança. É a lógica do olho por olho, dente por dente, do pagar com a mesma medida que se recebe. E a lógica de Deus, ela vai totalmente na contramão da lógica humana. O ser humano por si só, por suas próprias forças, não é capaz de superar a própria lógica humana. A lógica de Deus é a lógica do perdão, é a lógica do amor, e do amor a quem não ama. O próprio Jesus insiste em dizer: se você ama apenas quem ama você, que recompensa você vai ter? O que você faz de extraordinário? Qualquer um faz isso. Por isso, o mandamento. Veja que não é uma sugestão de Jesus, é uma ordem. Quem quer ser discípulo e discípula de Cristo deve levar a sério essa ordem. Amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Agora isso, meu irmão, minha irmã, só é possível se nos deixarmos revestir pela graça de Deus. A graça de Deus em nós nos dá a força, o ânimo, a coragem, a boa vontade de amar mesmo quem nos prejudica, mesmo quem nos faz o mal. De fazer o bem mesmo a quem nos prejudica. É algo que supera a nossa capacidade meramente humana e que supera a lógica puramente humana. A lógica do amor é a lógica de Deus, que não faz acepção de pessoas, que não espera recompensa, que não se limita àquilo que recebe para dar, mas vai para além daquilo que recebe, dando-se a si mesmo, por amor, por misericórdia. É a graça do Espírito Santo na vida da pessoa que a leva a agir assim. Somente a graça, que é dada a todos aqueles que a querem, a todos aqueles
que a acolhem. A segunda coisa que destaco está no finalzinho do Evangelho de hoje, quando Jesus alerta os seus discípulos: com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Com a mesma medida com que medirdes os outros, sereis vós também medidos. É muito séria essa palavra. Se pararmos para meditar, para pensar nessa palavra, vemos a seriedade. E somos chamados já a fazer um exame da nossa consciência. Com que medida nós temos medido as outras pessoas? Temos medido as outras pessoas com amor, com piedade, com cuidado, com misericórdia, com paciência, com respeito? Ou temos medido com atitudes inversas a todas essas? Temos medido as pessoas querendo promovê-las? Ou temos medido as pessoas como se fossem nossos concorrentes? E com desprezo. Não nos esqueçamos. Com a medida com que medirmos os outros, é que nós seremos medidos também. Que Jesus nos ajude, então, a aprendermos sempre mais o amor, a nos deixarmos tocar pela sua graça, nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo e ter uma boa medida, segundo Deus, para com o nosso próximo. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois